D.L. Moody, de uma infância pobre à influência mundial. D.L. Moody viveu entre 1837 a 1899. Moody foi o tipo de pessoa que Deus usou de modo poderoso. Um homem humilde e que enfrentou desde cedo dificuldades enormes. Moody parecia destinado a se tornar um lavrador, assim como todos em sua família, na pequena cidade onde vivia. Era um ofício passado de geração em geração. Mas muitas coisas ainda estavam para acontecer. Deus transformaria este homem rude e bruto em um dos maiores evangelistas que o mundo conheceu. As dificuldades começaram quando o pai de Moody, um pedreiro alcoólatra, morreu de repente aos 41 anos de idade, deixando a esposa, Beth, com 5 crianças para alimentar e grávida de gêmeos que nasceram um mês após a morte de seu esposo. O pior veio depois, quando ela, sozinha, teve que enfrentar a difícil tarefa de manter unida a família vendendo a fazenda em Northfield, nos Estados Unidos. Credores tomaram tudo que a família possuía, até mesmo a lenha. Se não fosse pela ajuda de um tio querido, a família teria falido. Moody estudou durante 7 anos em uma escola que funcionava em uma casa de um cômodo só. Quando chegou à adolescência, mal podia ler e escrever, e nas aulas de Bíblia ele não conseguia encontrar o Evangelho de João. Ele o procurava no Antigo Testamento. Como ganhar dinheiro era sua prioridade quando adolescente, Moody desperdiçou toda a sua adolescência trabalhando nas fazendas vizinhas. Quando completou 17 anos, Moody se mudou para Boston em busca de emprego. Foi ser balconista na loja de seu tio, a sapataria Halston. Não demorou muito para se descobrir que ele era um vendedor nato, um talento que seria usado mais tarde com grande efeito na sua missão como evangelista. A virada na vida de Moody aconteceu durante esse período, quando ele estava desfrutando da prosperidade na sapataria de seu tio. Uma das condições desse emprego era frequentar a igreja congregacional Monte Vernon. Embora Moody sempre tivesse achado que a igreja era uma chatice, e Monte Vernon não era nenhuma exceção, um dedicado professor da escola bíblica dominical apareceu no momento certo e começou a encorajá-lo a participar das atividades da igreja. Um dia o professor Edward Kimball entrou na loja de sapato e encontrou-se com Moody. Depois de uma simples explicação do Evangelho, Moody ajoelhou e recebeu a Cristo como Senhor e Salvador. Daquele momento em diante, a vida de Moody mudou completamente, pois a partir daí começou a sua missão no reino de Deus. Nos anos seguintes, Moody empenhou-se em cooperar ativamente no ministério da igreja. Ele participou dos programas da Escola Bíblica Dominical, trazendo centenas de jovens das ruas para a igreja. Isto era apenas o início de grandes coisas que estavam por vir. Moody parecia ter um magnetismo para atrair pessoas. Mudou-se para Chicago em 1856. Lá começou um programa de escola bíblica dominical para criança por conta própria, alugando uma sala grande e que rapidamente esgotou sua capacidade. Os adultos começaram a assistir também e logo desejaram celebrar reuniões todas as noites. Moody, ainda com seus 20 anos, ensinava a centenas de pessoas e organizava os trabalhos evangelísticos. Não se deixando influenciar pela crescente popularidade, ele ainda trabalhava como zelador nos edifícios onde realizava os trabalhos missionários. O ministério cresceu, a despeito de tudo, mesmo sendo um orador desajeitado, cujos sermões estavam cheios de erros gramaticais e linguísticos. Uma vez, quando Moody estava se preparando para falar em uma pequena reunião de oração, um diácono lhe disse que ele serviria melhor a Deus mantendo-se quieto. Um outro elogiou o zelo de Moody, mas lhe aconselhou a aceitar as suas limitações e deixar a preleção pública.
Você comete muitos erros gramaticais, disse o diácono. Eu sei que cometo erros, respondeu Moody. Eu erro muito, mas estou fazendo o melhor que posso com o que recebi de Deus. Ele parou e então disse de forma agradável: Olhe aqui, amigo, você estudou bastante, conhece bem a gramática. E o que você está fazendo com tudo isso para Deus? Com o tempo, o trabalho da escola dominical de Moody cresceu mais e mais. E ele se tornou muito influente e se transformou numa autoridade reconhecida em educação cristã. Recebeu vários convites para palestrar em convenções sobre a escola bíblica dominical e as pessoas de todos os lugares do país o buscavam para a orientação. No dia 25 de novembro de 1860, o presidente eleito Abraham Lincoln visitou sua escola dominical e fez algumas observações. Em 1862, Moody se casou com Emma Charlotte e tiveram 3 filhos. Durante a Guerra Civil, Moody serviu como voluntário no intuito de pregar o Evangelho e distribuir folhetos entre os soldados. Esteve nos campos de batalha em 9 ocasiões, servindo junto com a Comissão Cristã Norte-Americana. No fim da guerra, Moody voltou para Chicago para retornar seus trabalhos e logo estaria conduzindo uma igreja independente muito próspera. Durante esse tempo, o seu envolvimento com a Associação Cristã de Moços, a ACM, se intensificou e ele se tornou presidente desta organização. Também se dedicou às cruzadas evangelísticas. Depois do grande incêndio de 1871, que destruiu a igreja de Moody, sua casa e o prédio da ACM, ele embarcou em um trabalho evangelístico durante 2 anos na Grã-Bretanha com Hiram Shaker, que tinha se tornado seu companheiro de ministério. A excursão foi um sucesso, na qual milhares de pessoas, noite após noite, iam às concentrações para ouvir Moody pregar. Foi assim que começou um dos maiores períodos de trabalhos evangelísticos e de avivamento na história. Moody voltou várias vezes à Grã-Bretanha, pregando para multidões de pessoas necessitadas de Deus. Em um dos encontros na Escócia, Moody e o seu companheiro de ministério celebraram um culto no Crystal Palace, no qual eles não puderam entrar. O local estava tão cheio e havia outras tantas pessoas do lado de fora que Moody, o grande evangelista, teve de falar com a multidão do assento de um táxi. E o coro seguia cantando de cima de um telhado. Posteriormente, o Crystal Palace continuou cheio de homens e mulheres buscando a salvação, com as outras tantas pessoas do lado de fora desejando o mesmo. Ao longo da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, Moody e Sankey continuaram durante muitos anos apoiando as campanhas de forma bem-sucedida. Um sucesso, não só em número de pessoas assistindo, mas em grande número de almas convertidas. Tudo isso aconteceu antes da era da televisão, das campanhas publicitárias, das estratégias de marketing e dos grandes cultos realizados em amplos estádios. Em 40 anos, Moody fundou 3 escolas cristãs, lançou uma editora influente, presidiu um crescimento rápido da ACM e empenhou-se em realizar obras ministeriais incontáveis, grandes ou pequenas. Estima-se que não menos de 100 milhões de pessoas o ouviram pregar o Evangelho. Considerando que Moody veio de uma família humilde, com dificuldades financeiras e de estudos, não é surpresa que ele gostava de pregar o texto de 1 Coríntios capítulo 1, versículos 16 e 17, que diz: Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias,
E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Esta é a prova da ação de Deus e o resumo da vida e ministério de D.L. Moody.